orei a Deus, eu vim orando, e interessante que já umas quase 2 semanas, não, um pouquinho antes da palavra de domingo passado, do Daniel, falando sobre ser criança, Alan, que foi uma benção, você viu depois, né? Eu vi seu comentário. E foi tão edificante, e quando eu via você falando, Daniel, eu falava assim, como Deus é maravilhoso, porque hoje é a continuação da sua palavra, né? Desde de sexta passada, desde sábado, Deus vem falando comigo sobre esse momento, que é o amadurecimento das nossas vidas. Só que o que Deus trouxe para essa manhã, para nós, ao meu coração, era para falar sobre relacionamento. Alguém pode me ajudar baixando as janelas, por favor? E para isso, nós vamos ler rapidamente essa passagem que está em Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Bem facinho encontrar aí, comecinho da Bíblia, né? Em Gênesis 2, 24, a palavra nos diz o seguinte, Deus nos diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Hoje a palavra é muito voltada para relacionamento. Aqueles que ainda vão casar podem aproveitar, porque isso lhes será útil em breve. Aqueles que não vão casar, como Paulo diz, né? Se quiser permanecer solteiro só para Deus, melhor, né? Se não, se for para brasar, casa, né? Não é para aqueles que não vão casar mesmo. Você pode absorver isso aqui para os relacionamentos que você tem no dia a dia, com família, com colegas, enfim. Dá para traçar um paralelo interessante aqui. Bom, esse aqui é um mandamento de Deus. Deus fala assim, olha, o homem se unirá à sua mulher, e em outras passagens a gente vai ver, deixará o pai e mãe, enfim, né, toda essa história em que a gente conhece muito bem, que o homem tem que se unir a uma mulher, não homem com homem, não mulher com mulher, enfim, não é esse o tema aqui, mas aqui está muito explícito o que Deus espera, né, de nós. E aí, eu gostaria de, antes de aprofundar na palavra mesmo, suscitar na mente de vocês, na maioria de vocês aqui, a maioria são casados, o que aconteceu no passado. Lembra aquela época de namoro? Eu consegui trazer na minha memória momentos maravilhosos, porque a época de namoro é fantástica, né? Por mais que a gente tenha desafios, Marcos Júnior e Estela ali, né? Viver nesse momento, né? De sonhos, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser tão maravilhoso. E eu trouxe à minha memória alguns momentos fantásticos que eu tive na época de namoro, né? Com a minha esposa que está ali no fundo. Depois desse momento, durante esse momento, na verdade, a gente tem várias pessoas nos dando conselhos. E aí a gente está super feliz, né? Olha, casamento tem suas dificuldades, mas faz isso, faz aquilo. Eu recebi tantos conselhos nessa época. Na verdade, eu fiz até um curso de noivos. A igreja que eu frequentava na época tinha um curso de noivos, e aí me ensinaram um monte de coisa. Foi muito útil naquele tempo. Então, é um momento muito legal, muito empolgante. E aí chega o ápice dessa história a dois, né? Que é o casamento. Aquele momento tenso, mais alegre, e enfim, eu fiquei tenso, e só que também você está na expectativa de passar, né, aquela noite do casamento e começar de verdade. E foi fantástico também, imagino que para vocês também, muitos de vocês tiveram experiências muito boas nessa época de casamento. Só que isso passa, e a pasta de dente fica sem a tampa. E um quer que a tampa esteja lá e o outro não faz questão disso. E aí começam os desafios do dia a dia, né? Todo aquele mar de rosas começa a desaparecer as rosas e o mar começa a ficar mais tempestuoso, né? E assim foi comigo, imagino que seja para muitos de vocês também. E além da tampa, a minha esposa não foi assim, ela não queria controlar os meus olhos, né, para onde eu olhava, para quem eu olhava, ela nem fazia isso, né? Nem faz isso hoje mais, né? A gente quer cercar o que é nosso, né? A gente quer controlar. É um desafio e tanto. E aí, Daniel, eu falei que é sequência porque o quão maduro a gente é para viver as circunstâncias da vida, né? Porque no fundo, a minha esposa até podia controlar os meus olhos quando a gente estava juntos, mas quando a gente não estava junto, já não tinha mais controle. Não tinha mais o que fazer, né? E que nível de maturidade eu tinha, nesse momento aí de começo de casamento, dos desafios que a gente vai enfrentando.
Mas mais do que isso, um outro grande desafio dos relacionamentos é a comunicação, porque aí tem um conflito e eu não quero falar sobre isso. Interessante que a gente não estava nem falando sobre isso, eu nem compartilhei com a Heloísa a palavra que eu traria hoje. E aí ela estava falando comigo sobre um outro assunto, ela falou assim, fulano é mais fácil de lidar, o outro fulano é mais complicado. O fulano ficou 2 anos sem conversar com a outra pessoa. 2 anos, né, de relacionamento próximo, assim, não é nem amigo, não, relacionamento próximo. 2 anos sem conversar por causa de um problema. E nada seríssimo, não, para justificar, né, nada justifica. Né? Então, esse é um outro desafio que a gente acaba enfrentando nos relacionamentos, né, a comunicação. Que um quer falar, o outro não quer ouvir, aí depois o outro quer falar, o outro não quer ouvir, e assim por diante. E mais do que isso, o dinheiro, que o Alan citou algumas vezes aqui hoje, que é um dos grandes conflitos dos relacionamentos. O dinheiro porque eu entendo que o dinheiro deve ser gasto de uma forma, o outro entende que deve ser gasto de outra forma. Né? O dinheiro porque quando ele começa a desaparecer, aí o ecossistema domiciliar começa a desequilibrar, porque faltou dinheiro, começa a faltar pagamento de algumas coisas. Né? A gente vivenciou um pouco isso lá em casa agora, por causa dos atrasos da empresa que eu trabalho, e aí, mas o que a gente paga, né? Não dá para pagar tudo, o que a gente vai... E aí começam conflitos também. E além do dinheiro, a sogra, né? Que é uma pessoa que quer contribuir de uma forma extremamente útil para o seu casamento, mas um desses dois aí não entende muito bem isso, né? E acaba sendo um momento de instabilidade de novo. Né? Graças a Deus eu tenho uma boa sogra, um bom sogro. Mas essa sorte não é para todo mundo. Minha esposa também tem, ótima sogra, ótimo sogro. Né? Ela é a mais sortuda que eu conheço nessa face da terra. Né? Então, são desafios que a gente acaba enfrentando. E aqui é o ápice. Eu lembro de um tempo atrás, vi uma pesquisa que falava que a principal causa de separação é a educação de filhos. Interessante, né? Eu imaginava antes que era uma traição, que era o dinheiro, a falta do dinheiro, coisas do tipo, mas aí eu fui descobrir que era educação de filhos. Por quê? Porque a minha cultura, a cultura do meu lar é muito superior à cultura da família da minha esposa. Né? A minha família é um pessoal mais educado, fala mais baixo, conversa. Lá todo mundo briga com todo mundo, arranja uma coisa, né, Luiz? É isso aí. Então, é um pessoal muito quente. E a minha família tem uma educação melhor. E é isso que eu quero transmitir para os meus filhos. Né? Não é a outra educação. E aí, a mesma forma, a Heloísa pensa que a educação dela é melhor, o pessoal é mais quente, abraça, beija, corre, vai. Né? E aí geram mais conflitos dentro desse relacionamento. E o ápice, né, que alguns já enfrentaram, é a traição. E isso aqui é muito doloroso, é muito difícil. É uma grande pancada que um casal pode levar, que uma pessoa pode levar, porque existe uma confiança, toda uma confiança, e essa confiança acaba sendo quebrada e como prosseguir daqui para frente. Então, aqueles conselhos que a gente recebia lá no começo, que era com muita alegria, né, que a gente ouvia e ria, e então é assim, então tem que fazer assim, então eu tenho que ter paciência, me fala mais como é que é, me ajuda, né, aqueles conselhos que a gente recebia tão bem, agora, quando a gente ouve conselhos, já é um pouco diferente. Porque depois de tantos desafios, tantos problemas, e nem grandes problemas, né? Eu trouxe a ideia da pasta de dente aqui, porque muitas vezes são probleminhas pequenos, mas que a gente vai juntando e acumulando, e chega numa hora que a gente fala assim, não dá mais. Não dá mais porque não dá nem para explicar muitas vezes, né? É tanta coisa, eu nem lembro, mas foi marcando, cauterizando, e eu já não aguento mais. E aí alguém vem dar conselhos para a gente, e a gente já não quer muito mais. Né? É interessante que, enquanto eu preparava essa palavra, né, enquanto eu lia a Bíblia, estudava a Bíblia e buscava até outras fontes, eu me deparei com essa mensagem aqui de uma psicóloga que chama Helena Monteiro, para uma revista da mulher, e ela falava o seguinte: o grande desafio é que as expectativas não atendidas são o cerne de uma briga de um casal. Quando eu preparava essa palavra, eu resolvi ver uns vídeos de briga, de casais, né? E aí, me veio uma dor tão grande, porque aquelas mesmas pessoas que xingavam dos piores nomes, que iam para uma agressão física,
eram as mesmas duas pessoas que quando estavam lá atrás, no namoro e na hora do casamento, estavam tão felizes, tão empolgadas, tão alegres, com uma expectativa tão grande, e que ali no altar, diante dos homens e de Deus, declararam que estariam juntos na tristeza e na alegria, né, no dinheiro e na pobreza, na doença e na saúde, e agora são inimigos assim, parece que não tem nenhum outro inimigo superior àquele, é o grande, né, é o Batman e o Coringa, né, assim, é o pior pessoa da face da terra essa aqui, mas há pouco tempo antes, era a melhor pessoa da face da terra, até mesmo porque eu resolvi andar com ela o resto da vida, no momento do casamento, né, do namoro e assim por diante. Então, como que as coisas revertem de uma forma brutal? E aí, como que isso acontece e o que as Escrituras nos ajudam a entender um pouco disso? Eu queria agora trazer para vocês, eu não vou trazer passagens das Escrituras que falam sobre casamento, não é essa a intenção. Na verdade, se fosse para isso, acho que o Celinho e a Leila seriam muito melhores para falar sobre isso aqui, né? Eu tenho experiência de ajudar poucos casais e da minha família, né, e do que eu aprendi na escola, na teologia, enfim. Mas é muito pouco em relação a quem já conviveu com muitos casais e ajudou muita gente. Mas eu queria trazer um ponto que as Escrituras irão nos ajudar, não só no relacionamento conjugal. E aí, isso vale para todos que vão casar e que não vão casar também. O grande desafio é porque as expectativas não atendidas são o cerne de uma briga de casal. São o cerne de qualquer briga. Eu espero algo de você, como você não atendeu a minha expectativa, então vamos instaurar um conflito, porque dessa forma eu não quero. Dessa forma eu não aceito. Do outro lado, a mesma coisa. Tem uma série de expectativas em relação a mim, e se eu não atendo, peraí, vamos ver, porque não está do jeito que eu quero, do jeito que eu espero, do jeito que eu preciso, e do que você me vendeu lá atrás, né? Eu quero o que eu espero. Em cima dessa expectativa, para onde nós vamos agora, né? Como que fica essa relação? O grande ponto aqui, a grande pergunta é, o que eu mereço? Eu mereço respeito, eu mereço educação, eu mereço alimento, eu mereço higiene, eu mereço um lugar para morar, eu mereço um meio de locomoção, que seja um carro, um ônibus, eu mereço uma escola, eu mereço um trabalho. Se a gente fosse pelo que eu ouvi do André Valadão um tempo atrás, cada crente merece uma casa de praia, todo crente merece uma casa de campo, eu mereço viajar, e se a gente for para o eu mereço, isso não vai parar. Esses dias eu estava na casa do Alan, na oração lá, no estudo, e aí eu perguntei para o Alan, mas o Alan sempre fala, né, assim, olha, se você for ganhando mais dinheiro, você não vai fazer o que você fala hoje. Hoje você promete horrores, a hora que você estiver lá, você esquece tudo. Porque quanto mais a gente cresce, a gente vai entendendo que a gente merece mais. A gente merece mais. Afinal de contas, eu trabalho duro, eu consegui esse dinheiro, fui eu que montei a empresa, eu tive sucesso, ela cresceu, hoje eu ganho muito dinheiro, e por isso eu mereço ter uma casa de campo, uma casa de praia, uma casa disso, uma casa daquilo, e assim por diante, porque eu mereço. Afinal de contas, fui eu que me esforcei para chegar onde eu estou. E esse é um dos grandes, na minha percepção, o maior desafio do cristão. É entender de fato, não só de ouvir e de falar, mas entender de fato e internalizar de verdade o que ele merece. Porque isso vai desaguar diretamente na nossa gratidão para com Deus, com o que a gente tem. Para isso, eu coloquei essa passagem aqui, só essa, as demais a gente vai abrir as Escrituras. Em Romanos 3, 10, 12 está escrito o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Mas se a gente olhar para a realidade, né,
quando alguém trouxe esses kits para cá, isso foi um bem, né? Quem trouxe fez um bem hoje, né? E nós fizemos outros bens a outras pessoas, de alguma forma. Então, a gente faz bem às pessoas, né? Mas as Escrituras dizem que não há ninguém que faça o bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que sem a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, sem a ação do Espírito Santo que nos impulsiona a buscá-lo, a ser generosos, não vai sair nada de bem. Se não é o agir de Deus em mim e em você, não vai sair nada de bem. Então isso significa que quando eu sou generoso e coloco esses kits aqui, eu não posso bater no meu peito e falar assim, pô, mas eu levei 9 kits, né? Olha lá para a mesa, sei lá, tem o quê? 20 kits? 15, 30 kits? Desses aí, 9 foram meus. Então, no fundo, eu sou uma pessoa boa. C.S. Lewis vai tratar isso muito bem, né, no livro Cristianismo Puro e Simples, muito bom, porque ele vai tratar e falar assim, olha, uma coisa é fazer o bem, outra coisa é ser bom, né? O que Jesus falou sobre ser bom, né? Ser bom é o Pai. Eu sou bom? Não, eu fiz o bem. Mas quem me impulsionou a fazer esse bem? O Pai. Então toda a honra e toda a glória é dada a Ele, e não a mim. Então a honra não é minha porque eu trouxe 9 kits, e não fui eu, tá? Foi alguém aí, não sei quem. Mas a honra não é dessa pessoa que trouxe 9 kits. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, e não ao homem. Então, se ninguém faz o bem por si só, o que nós merecemos no final da história? O que nós merecemos? Nós que fomos concebidos em pecado, desde pequenininho já pecava, desde pequenininho. Eu lembro de ouvir a seguinte fala sobre a criança, né? A criança é um amor, a gente ama, né? Eu estou super entusiasmado com esse bebê que chegou em casa agora, né? Que tem 3, 4 meses. É fantástico esse momento. Mas deixa passar 5 minutos da hora que ele quer mamar, para você ver. Se esse bichinho não fica nervoso, bravo, mas abana os braços. E se ele tivesse força, fosse grande, pensa ele abanando aqueles braços na cara da mãe, assim, e girando, e as pernas, e chilique, e grita, né? Eu não tenho paciência, não. Eu quero é agora. Tem que ser agora, do meu jeito. É do meu jeito, senão eu vou dar chilique. Eu vou dar chilique nesse negócio. Criança, né, Daniel? Criança, que o Daniel pregou semana passada. Só que será que a gente não transfere esse comportamento, passando pelo momento adulto que o Daniel falou na semana passada, para os relacionamentos? Será que a gente não traz isso para agora? Mas agora gostaria que vocês abrissem as Escrituras em Efésios 2, versículo 1 ao versículo 5. Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Paulo nos ensinando um pouco aqui sobre o que nós merecemos. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Assim diz Paulo, Deus falando através da vida de Paulo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça nós somos salvos. Pelo favor imerecido de Deus. Então nós não fizemos nada para merecer a salvação. Foi a graça, foi de graça,
Foi por bondade de Deus que nós fomos salvos. Então, sem essa bondade de Deus, sem essa graça, esse favor imerecido, qual era o nosso destino? Qual era o nosso destino? A morte, o inferno. Só que eu queria trazer o seguinte para vocês nessa manhã, nessa tarde. Esse inferno, eu não estou falando, e as Escrituras não falam somente de um local lá embaixo, ou onde quer que seja, né, tem um diabo com chifre, com garfo, te espetando, de fogo, que inclusive transmite um pouco dessa imagem que vocês não estão enxergando. Não é só esse inferno. É um inferno na terra. Porque viver sem Deus, a vida se perde o sentido, perde o propósito. Por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que faço? Eu vou morrer, meu tempo está esgotando, e assim por diante. Quando eu transmito essa mensagem de o nosso destino era o inferno, eu queria que você parasse para refletir que você poderia ter o cão como cônjuge. Pensa, eu falei do inimigo mesmo, né, do encardido, como diria o Padre Léo, mas pensa você conviver com a pior pessoa do planeta que inferniza a sua vida, né? Ou o próprio encardido. Isso é o que a gente merecia. A gente não merecia ter um teto para dormir, Emerson. A gente não merece um carro para se locomover. A gente não merece filhos. A gente não merece filhos educados. A gente não merece comida. A gente não merece água. A gente não merece. Se a gente entender isso de forma profunda, a gente vai começar a entender, peraí, então essa mulher que eu vivo com ela, essa sogra que eu tenho, essa pasta de dente que fica destampada, não é tão ruim como eu pensava. Essa mulher que eu tenho é muito, mas muito, muito melhor do que eu mereço. Essa sogra que eu tenho, mas ela é muito, muito superior ao que eu mereço ter. E isso muda a forma de você enxergar a vida. E eu falo isso para vocês, não é de teoria simplesmente, né? Minha esposa está aqui, minhas filhas estão aqui, e elas podem certificar, vocês podem ter total liberdade de conversar com elas. Isso mudou alguns anos atrás para mim. Isso mudou. Porque hoje, e eu não estou me vangloriando, gente, toda honra e toda glória é de Deus, eu não tenho mérito no que aconteceu com a minha vida e com a minha família. Mas hoje, quando a minha filha fala assim, papai, você pode pegar água para mim? Eu viro para ela e falo assim, claro, filha, é um prazer te servir. Mas espera aí, eu sou o pai, era eu que tinha que falar com ela, e eu peço para ela pegar também. Mas quando eu peço para ela pegar, ela fala assim, claro, papai, eu vou pegar. Isso muda. Eu lembro do Labieno pregando aqui sobre ser um banana, né? E ele falava para os homens, para os cônjuges, para os maridos, ser um banana. E para mim aquilo foi muito forte, porque eu ainda carregava muito forte, que assim, cara, eu sou o homem, ela tem que se submeter, é assim, acabou, e assunto encerrado, né? E, é claro, as decisões mais importantes, Heloísa sempre me pergunta, né? Eu sou o chefe do meu lar, eu sou o sacerdote do meu lar, eu não me eximi dessa função, mas eu posso pegar água para ela. Se ela precisa de ajuda com as crianças, eu posso fazer. Eu posso trocar a fralda do Ravi agora. Eu posso fazer as coisas, eu posso ajudar. Por quê? Porque eu tenho muito, muito mais do que eu mereço. Eu tenho muito mais do que eu mereço. E com isso, eu posso demonstrar gratidão a Deus e manifestar o reino e manifestar Cristo, que lavou os pés dos discípulos, para as minhas filhas, para minha mulher, para os meus colegas de trabalho. Eu posso fazer e ajudar as pessoas com prazer, com alegria, e não com peso. Eu não preciso carregar que a minha esposa é obrigada de fazer alguma coisa, ela tem que fazer, é assim. Porque quando eu faço esse exercício de eu mereço, tem que ser assim, o outro lado tem uma outra visão de mundo, tem uma outra percepção. E se o outro lado faz a mesma coisa, a gente cai exatamente naquela sacada perfeita que essa psicóloga, Helena Monteiro, percebeu, ela identificou, né, em todos os aconselhamentos dela.
que o grande problema é que são as expectativas que as pessoas nutrem que causam as brigas entre as pessoas. E essa expectativa, nós como cristãos, qual que é a expectativa que a gente tem quando a gente entra num relacionamento? Qual que é a expectativa, Marcos e Estela? Qual que é a expectativa? É que a Estela vai nutrir tudo que eu quero, e a Estela, o Marcos vai suprir tudo que eu quero. Só que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso não acontece na minha casa. E com certeza não acontece na de vocês. Né? Por melhor que esteja o relacionamento, o outro não vai fazer tudo do jeito que eu quero. Então, de acordo com as Escrituras, nós merecemos o pior que possa existir. E olha, reflita e agradeça a Deus pelo que você tem, pelo cônjuge que você tem, pelos filhos se você tem, pelos filhos se você não tem, né? Porque quem tem filhos sabe do desafio enorme que é. Agradeça a Deus por tudo, seja grato por tudo. Eu gostaria de aconselhá-los a não cair num grande pecado, mas enorme pecado, que atrapalha muito as nossas vidas, que é a autocomiseração. Tadinho de mim, eu não mereço isso, eu não mereço. Não, essa é a própria frase, eu não mereço. O que você merece então? Me fala, o que você merece? Se você não merece uma pessoa que te tratou mal, uma pessoa que fez uma coisa errada, um desemprego, o que for, né? Eu não mereço passar por essa situação, ou passar por essa humilhação, né? Heloísa, pouco tempo atrás, passou por um pouco de humilhação onde a gente mora, e eu falei com ela assim, amor, lógico que eu não vivi a situação, foi você que viveu, né? É fácil falar quem está de fora, mas o que você merece? Porque, claro que é uma situação incômoda quando você é humilhado, mas o que você merece de verdade? Isso é pouco, é pouco. Como que você pode glorificar a Deus diante dessa circunstância de humilhação? Como você pode manifestar o reino, manifestar Cristo diante dessa humilhação? Se a gente começa a entender que a gente não merece, a gente começa a valorizar as circunstâncias. Esses dias eu agradeci a Deus, a gente saiu de casa, e a hora que a gente saiu de casa, começou a descer em frente ao Unitri, né? Descer, paramos no sinal. Tinha uns 10 carros na minha frente, paramos no sinal, passa 5 segundos, pum, na nossa traseira. Aí o motoqueiro, eu estava parado já, na fila normal, o motoqueiro veio e bateu, aí eu desci do carro, paciência, olhei e tal, aí o rapaz machucou a perna, eu ajudei, conversei com ele, não falei nada de conserto, de pagamento, né? Como é que você está? Tratar a sua saúde, vou chamar os bombeiros e tal. E aí, ele levantou, ele falou assim, não, eu estou bem, aí a gente ligou para a polícia várias vezes, não atendia, 10 vezes não atendia. Aí, liguei para o meu cunhado, não lembrei de você, Marquinhos, liguei para o meu cunhado, para o meu vizinho, ninguém estava trabalhando, e aí não tinha o que fazer. O cara falou assim, não, eu dou conta de pilotar a moto, eu estou bem, não preciso de ir para o hospital, não. Ele falou isso umas 10 vezes. Vamos ali, vamos abrir o BO lá, a gente vai lá e eu dou conta de pilotar, e fomos. Só que aí ele foi cruzando os sinais vermelhos, aí a hora que eu cheguei lá no batalhão, no quartel, não sei, uma unidade pequena da Sérgio Pacheco, ele estava lá? Não estava lá, né? Aí eu falei, poxa. Mas aí, tocou o telefone, o policial falou assim, você que bateu lá perto da Unitri? Eu falei, sou eu. Ele falou assim, não, o cara mandou avisar que ele está lá no AI do Roosevelt. Eu falei, já é um gesto positivo, né? Aí nós fomos para lá, mas aí ele já tinha mudado a postura, na hora que ele bateu, ele sabia que estava errado e tal, estava tudo bem, já no hospital ele já mudou a postura. E aí eu saí do hospital com as 3 crianças, estava todo mundo dentro do carro, com a Heloísa. Eu falei assim, Heloísa, vamos agradecer a Deus por essa circunstância, por a gente viver essa circunstância. Eu, assim, de cara, né, claro que a conta vai ficar para eu pagar de conserto do carro, eu já desconfiava disso, mas o que eu posso extrair assim de bom para agradecer a Deus e falar assim, Deus, nessa circunstância aparentemente tão desagradável, o que eu posso extrair de bom dela para falar assim, Deus, obrigado por isso. Eu não consegui achar.
Mas eu lembrei das escrituras que dizem: tudo dai graça. Em tudo dai graça. Eu não sei porquê, né? Eu estava parado no trânsito, bateu na minha traseira. Em tudo dai graça. Eu agradeci a Deus pelo acidente. Orei para que ele fosse curado, para que ele melhorasse. E vamos em frente. Sabe, a gente precisa entender que o que eu merecia? Eu merecia nem ter a vida. E o que aconteceu? Uma batidinha. Eu conheci um rapaz novo, né? Quem sabe eu possa manifestar mais de Cristo para ele no decorrer agora de conversar e tal. Eu tive um relacionamento com ele muito curto, mas ele entendeu que eu não estava preocupado com o dinheiro, eu estava preocupado com a saúde dele o tempo todo, não falei de dinheiro. Então, a gente precisa capturar isso tem que estar enraizado no nosso coração, que a gente não merece as coisas boas da vida. É claro que o mundo fala para a gente o tempo todo: olha, você é um trabalhador, então você merece isso, você merece um carro melhor, você merece. Mas o que as Escrituras nos ensinam quanto a isso? O que a gente merece de fato? Isso nos ajuda a ser mais gratos e não ficar se fazendo de vítima. Tadinho, o mundo conspira contra mim. Eu sou um coitado, porque as coisas não podiam acontecer assim. Né? Eu fico doente porque as coisas não podiam acontecer assim. Por que só comigo? Não, o mundo não conspira contra você. Na verdade, Deus concede inúmeras bênçãos sobre a sua vida. A graça dele concede inúmeras bênçãos para você, e a bênção máxima, que é a vida com ele, né? Que ele nos salvou. Abra comigo em Tiago 4, de 1 a 3, e eu estou caminhando para o final. Tiago 4, de 1 a 3. Bem lá no finalzinho, antes de 1 Pedro, só voltar aí de Apocalipse para trás, passar 1 Pedro, que você vai encontrar Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quais são essas paixões, né, que guerreiam entre nós, que a gente anseia, deseja, aí nós nos convencemos que a gente merece, porque tadinho de mim, eu me esforço tanto, e eu desejo, e isso se tornam guerras, se tornam brigas, se tornam discussões, que muitas vezes, como eu citei no começo, deixam as pessoas sem conversar por 2 anos. 2 anos. Porque eu queria que fosse do meu jeito e não foi. O que faz essas guerras entre nós? A gente precisa refletir sobre isso. Hoje a gente vive um ritmo tão frenético e eu tenho um ritmo acelerado, faço muita coisa ao mesmo tempo. Quero muito desacelerar, esse é um plano para 2019. Né? São os planos de virada de ano. Mas a gente precisa parar para refletir. Que paixões são essas que a gente tem? O que a gente tem almejado? Essa sensação de merecer e essas brigas e esses conflitos que a gente gera em todos os lugares. Quer seja dentro de casa, numa relação conjugal, com os filhos, né? É um desafio enorme. Eu com 3 agora, educar, né? Limitar, não deixar que um faça coisas ruins para o outro, e aqueles conflitos do dia a dia. A gente precisa muito refletir sobre esse ponto. E abram, para a gente praticamente finalizar, em Timóteo, 1 Timóteo 6, versículo 6. 1 Timóteo 6, 6.
passou de Efésios, Coríntios, Efésios, estamos chegando. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Satisfação. Satisfação. É possível, meus irmãos, ter satisfação em qualquer circunstância. É fácil? Isso é outra história, se é fácil ou não. Mas é possível, em momentos de grandes dificuldades, termos satisfação em Deus. O Ricardinho tem me ajudado numa ação em relação ao banco, em relação à minha casa, e num dia o Ricardinho me dá uma notícia boa, no outro dia ele me dá uma notícia ruim, aí no outro dia ele me dá uma notícia boa, aí no outro dia ele me dá uma notícia ruim, e assim a gente está indo, né? E é claro que quando a gente recebe uma notícia ruim, você fica assim, poxa vida, né? Mas isso nunca me tirou o sono. Interessante que a Heloísa virou para mim essa semana e falou assim, amor, essas coisas não me tiram o sono. Eu durmo tranquilo, em paz, porque tendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos. E isso, ele prometeu a nós em Mateus 6, que ele não ia deixar de faltar. Ele mandou a gente olhar para os lírios do campo, que não plantam nem colhem, os pássaros que não plantam nem colhem, os lírios do campo que nascem de manhã e morrem de noite. Se ele supre a necessidade deles, não vai suprir a nossa necessidade? Né? Que a gente esteja satisfeito com pouco, né? Que a gente esteja satisfeito com o que nós temos hoje. E assim, você pode ter uma família comum, uma família simples. Essa é a minha família. Ali a gente está essa foto foi nessa semana, num evento na escola da Emily. A Emily é uma escritora, tá? Ela escreveu o 2º livro esse ano. E a gente foi lá para a noite de autógrafos. E ali está a família, na sala, a sala que teve os autógrafos, e está um menino sem camisa, porque estava calor, né? Está a outra fazendo careta aqui, a outra felizinha com o livro dela. E, sabe, não é porque a gente tem coisas, a gente não tem nada, mas a gente vive em paz. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu tenho um monte de desafios na minha casa, né? Educação de filhos, com a esposa. Mas a gente conseguiu entender, e Heloísa entendeu isso também, que ela não merece a mim. Eu entendi que eu não mereço ela. Então, tudo que eu tenho é muito mais do que eu mereço. Que essa mensagem seja fixada no seu coração nessa manhã, nessa tarde, para que você viva o reino e descanse, se alegre, e seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito, tá? Um momento merchan, nunca fiz isso. Nesse livro eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Desista do controle. Não é um momento merchan, não, porque não precisa comprar, tem de graça no site, tá? Então, quem se interessar, leia. Quem quiser bater um papo comigo sobre isso, é um grande desafio, não é uma coisa que a gente muda da noite para o dia, mas isso gera um impacto enorme nos nossos relacionamentos. Amém? Vamos orar nesse momento, abaixe sua cabeça. Deus, muito obrigado por essa manhã, por essa tarde que o Senhor nos deu. Nós não merecemos estar aqui nessa manhã, Pai. Nós não merecemos ter oportunidade de abrir as Escrituras. Nós não merecemos ter o Senhor em nossas vidas. Nós não merecemos essa comunidade, essa igreja que professa o Teu nome, que fala do Teu reino, do Teu evangelho. Nós não merecemos isso, mas o Senhor, na sua infinita graça, nos deu esse privilégio. E por isso nós somos gratos, Pai, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor nunca vai deixar faltar o pão, a vestimenta na nossa casa. O Senhor é fiel para conosco, mesmo nós sendo infiéis com o Senhor. O Senhor nunca nos deixará. Nós somos gratos e peço ao Senhor, Pai, por mim, peço pelos meus irmãos, que são falhos como eu sou pecador. Eu peço que o Senhor os ajude a serem gratos ao Senhor pelo que eles têm,
a estarem contentes com o Senhor, a estarem satisfeitos no Senhor, a entender que nós não merecemos o que temos, e isso nos traz gratidão pela tua generosidade, e que a tua generosidade alcance o nosso coração para que nós, assim como o Senhor, sejamos generosos. Generosos, Pai, não só com quem nos pede uma esmola no sinal, generosos não só em trazer um kit aqui para a igreja, mas generosos com o nosso cônjuge, generosos com o nosso colega de trabalho, que nós tenhamos, ó Pai, a falar, no momento da dificuldade, a fazer silêncio no momento do conflito, que nós venhamos aprender a falar, no momento da dificuldade, falar assim, isso é mais do que eu mereço, é mais do que eu mereço, que nós venhamos aprender a agradecer nos momentos de luta, e não só nos momentos de paz. Nos ajude, Pai, nessa tarde, nos ajude dia após dia, a vivermos o reino dentro do nosso lar e onde quer que estejamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.